Tu já te perguntou por que pessoas com QI altíssimo, que tiram notas excelentes e têm alguns diplomas de prestígio, acabam às vezes fracassando na vida? Elas podem até ser brilhantes, mas acabam vivendo estressadas, perdem a cabeça por qualquer coisa e não conseguem manter um relacionamento saudável, uma estabilidade emocional. O problema aqui não é o que elas sabem, mas o que elas não sabem controlar, as próprias emoções. Nos próximos minutos eu vou te revelar o verdadeiro QI do sucesso, a inteligência emocional, e os 5 pilares que, se tu dominar, vão te dar o controle total da tua vida. Olá, tudo bem? Eu me chamo Hélios, eu sou psicólogo, trabalho com psicoterapia, hipnose clínica e também sou consultor de gestão de pessoas. Se tu te interessa com temas como esse, ativa aqui o sininho para receber sinalização quando novos vídeos surgem, te inscreve no canal e já deixa aí o teu like. Isso ajuda bastante na divulgação aqui do meu conteúdo. Hoje então nós vamos mergulhar no conceito que revolucionou a psicologia moderna, a ideia da inteligência emocional, popularizada pelo psicólogo Daniel Goleman. Goleman descobriu que o nosso QI, o quociente de inteligência, é responsável por apenas 20% do nosso sucesso na vida. E os outros 80%, tu pode te perguntar, vem da nossa capacidade de lidar com as emoções. E a inteligência emocional não é sobre ser bonzinho ou reprimir o que você sente, é sobre ser estratégico com as tuas emoções. É um músculo que tu pode treinar. E ele é composto por 5 pilares que nós vamos visitar aqui. E o primeiro deles, que é a base de tudo, é o pilar do autoconhecimento. Autoconhecimento é a capacidade que a pessoa tem de reconhecer uma emoção no momento em que ela está surgindo. É saber o que irrita, o que motiva e quais são os pontos fracos e fortes que eu tenho. Tu não pode controlar aquilo que tu não conhece. A maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo sem entender a origem da própria raiva ou da própria tristeza. E tu pode começar a treinar o autoconhecimento começando por um diário emocional, tomando nota ao final do dia sobre como tu te sentiu, por que tu se sentiu daquela maneira, o que aconteceu ao teu redor para tu te sentir daquela forma. Uma ferramenta importante também é a meditação Mindfulness, que também é uma estratégia bem poderosa para tu te observar e observar as emoções que surgem sem se julgar. Mas o mais importante, o autoconhecimento é um mapa. Sem ele, tu vai estar perdido. Vamos para o nosso segundo pilar, o autocontrole. Depois que nós temos o reconhecimento da emoção ali no autoconhecimento, o autocontrole é a tua capacidade de escolher a resposta que tu vai dar, em vez de apenas reagir. É como se fosse o freio de mão que tu puxa da tua mente. E o grande segredo aqui está num pequeno espaço de tempo entre o estímulo, aquilo que acontece, e a resposta que tu vai dar. Normalmente, as pessoas que têm uma inteligência emocional alta, elas usam esse espaço para respirar, pensar e depois decidir. Um exemplo que pode ilustrar isso, e que talvez a grande maioria de vocês já experimentou, é quando um chefe te critica. O estímulo é a crítica, a emoção é a raiva. E se a reação automática fosse responder de forma agressiva, possivelmente tu pareceria descontrolado. E o autocontrole te faz usar o espaço de tempo para tu respirar, pensar e decidir como agir de uma maneira mais construtiva. Então, fica aqui como sugestão, quando tu perceber que a emoção está sendo forte, tira a regra dos 5 segundos. Parar, respirar fundo 5 vezes e só então falar ou agir. Vamos então para o terceiro pilar, a automotivação. A automotivação vai ser a capacidade de tu utilizar as tuas emoções para te impulsionar em direção aos teus objetivos, mesmo diante dos obstáculos que surgirem. É a capacidade que tu tem de adiar a gratificação e manter no foco do objetivo. A inteligência emocional vai focar na motivação intrínseca, aquela que vem de dentro, do prazer em realizar a tarefa e não apenas na recompensa, no dinheiro, no elogio, no reconhecimento social. A automotivação também está ligada à resiliência, que é a capacidade que as pessoas têm de se levantar depois de caírem. Pessoas com alta inteligência emocional veem o fracasso como um feedback,
não como um fim último. E agora eu trago uma dica aqui para vocês, né? Defina algumas metas que te desafiem, mas que elas sejam alcançáveis. E celebre as pequenas vitórias para manter o motor ligado e a motivação acesa. Próximo pilar, a empatia, que é a habilidade que nós temos de reconhecer e entender as emoções dos outros. É a ponte que conecta você ao mundo que tu vive, ao mundo que tu percebe. Mas cuidado para não confundir, porque não é o mesmo que simpatia. Empatia não é sentir o mesmo que o outro. É entender o porquê o outro sente o que sente, mesmo que você não concorde. É a base de qualquer relacionamento saudável, o que está muito em falta nos dias de hoje. Como é que tu pode praticar, né? O primeiro passo é utilizar a escuta ativa. Para de pensar na tua resposta enquanto o outro fala. Apenas escuta. Faz perguntas abertas como como é que tu te sentiu com isso, o que te levou a tomar essa decisão. Estimula a fala do outro. E aos poucos, gente, vocês vão perceber no trabalho, por exemplo, que a empatia transforma um chefe em um líder, né? Nos relacionamentos, transforma conflitos em compreensão. E chegamos ao nosso quinto pilar das habilidades sociais, da inteligência emocional em ação. A capacidade de usar os 4 pilares anteriores para tu interagir de forma mais eficaz com o mundo. É a arte de influenciar, de negociar e de resolver os conflitos. Se a inteligência emocional fosse uma orquestra, as habilidades sociais seriam um maestro. Você usa seu autoconhecimento para saber como se portar, a tua empatia para ler o ambiente e teu autocontrole para manter a calma. Por fim, gente, acho que cabe esclarecer ainda que pessoas com alta inteligência emocional não são apenas boas em se relacionar. Elas são mestres em criar redes de apoio e colaboração. Elas são as mais promovidas e as mais felizes. E claro, a inteligência emocional não é um dom, é uma habilidade. E a boa notícia é que tu pode começar a treinar ela hoje mesmo. Lembra desses pontos? Autoconhecimento é o mapa, autocontrole é o freio, automotivação é o motor, empatia é a ponte e as habilidades sociais é o teu maestro. E, gente, agora no final me responde aqui uma coisa. Qual desses 5 pilares tu tá precisando desenvolver mais? Deixa aqui no teu comentário, eu leio todos e respondo sempre que possível a todos. Se esse vídeo te ajudou a entender o verdadeiro segredo do sucesso da inteligência emocional, curta, compartilha com aquele amigo que está precisando. E te lembra também de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse, que transformam a vida de muita gente. Até a próxima!